que nós lemos, o capítulo 30, 11 ao 16 de Deuteronômio, um assunto que nós começamos uma terça-feira, mas só tivemos como iniciar. Vamos tentar concluir hoje. Nós falamos sobre as nossas escolhas definem nosso futuro. Nossas escolhas. Glória a Deus. Podíamos ainda dizer ou falar sobre a lei do Senhor e a escolha dos homens. Quando nós falamos em escolher, seguramente, três coisas nós precisamos considerar, visto que a escolha é nossa. E através desta escolha, o nosso amanhã responderá. Então a escolha é sua, a escolha é do homem. A segunda consideração é que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio dado por Deus, e você sim pode escolher, pode decidir o que você quer para você. Você tem a capacidade de dizer sim ou não. E a terceira coisa a ser considerado é o preço da rejeição ao conhecimento de Deus através da sua palavra. Por quê? Porque Deus sempre, em toda época e tempo, Ele interagiu com o ser humano. Nunca deixou o homem assim. Então nós tomamos este texto, que foram um discurso de Moisés no Monte Gerazim, onde ele fala sobre bênçãos e maldições ao povo que estava na caminhada para a terra que Deus havia prometido. Eu abro um parêntese para dizer que dos que saíram do Egito, debaixo daquela promessa, apenas Josué e Calebe entrou na terra prometida. Só dois, Josué e Calebe. E os demais ficaram pelo caminho. Por quê? Por causa das escolhas erradas que eles fizeram. E quando fazemos escolhas erradas, pagamos um preço por isso. E daquela geração, apenas os jovens que entraram. Apenas os jovens que entraram. Mais ninguém. Quando eu tomei este texto, neste momento aí, me veio a lembrança de um homem importante, de um homem poderoso, de um homem que precisava fazer uma escolha. Este homem era Pilatos. E diante dele estava Jesus e estava Barrabás. Ele tinha a autoridade de mandar soltar Jesus. Até porque ele tinha consciência, que é um dos maiores problemas, é quando temos consciência das coisas, quando sabemos que está errado e fazemos. Porque há pessoas que erram ou que fazem as coisas erradas sem saber
ou ter certeza que aquilo está errado, e outras não. Então ele tinha consciência que tudo quanto havia acontecido desde a prisão era uma questão política, era inveja. E agora, lá estava Pilatos para tomar uma decisão. E como se não bastasse, a mulher de Pilatos se aproximou dele e disse: olha, marido, tenha muito cuidado com aquilo que você vai fazer, porque eu tive um sonho acerca deste homem e você sofria muito por causa dele. Ou seja, Deus falou através de sonho com a mulher de Pilatos, para que Pilatos não fizesse o que ele fez. E ele, para se isentar da responsabilidade, que é bom que nós saibamos, que a responsabilidade é pessoal. Não adianta procurar alguém para colocar a culpa. A Bíblia diz: quem se queixar, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. A Bíblia mostra que Deus vê todas as coisas, ouve todas as coisas, e Ele há de julgar até as nossas palavras. Tenhamos cuidado com aquilo que estamos falando. Há pessoas que ouvem uma mentira e propagam com muita facilidade como uma verdade. Há muitas pessoas que não se preocupam em dizer o que ouviu, sem se preocupar com a pessoa que está sendo vitimada, com a moral das pessoas. Isso é muito sério. Então Pilatos ouve a mulher e ele pensa: vou soltar a Jesus. Mas quando ele pensa em soltar a Jesus, o diabo usa alguém e disse: Pilatos, se você soltar a Jesus, você não é amigo de César. E César, governador. E agora, ele estava na encruzilhada da indecisão. Ou soltar Jesus e ser contra César, ou ser a favor de César e condenar Jesus. Essas indecisões acontecem na nossa jornada, que chamamos entre a cruz e o punhal. Às vezes, irmãos, nós queremos agradar a todo mundo, mas você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Se você apagar a lâmpada, ou se você apagar a luz, vira trevas. Mas se você acender a lâmpada ou a luz, as trevas desaparecem. Glória a Deus. O diabo, irmãos, na nossa geração, ele vem até nós de sapato de lã,
Na era apostólica ele vinha de tamanco, fazendo barulho. Hoje não. Ele chega bem pertinho de mim e de você e diz: meu irmão, meu amigo. Como fizeram com Jesus. Mas Jesus diz: vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Então Pilatos, quando ouviu tudo isto, estava em cima do muro. Ele diz: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Foi uma indagação. Por quê? Ele queria se isentar da responsabilidade. Ele não queria soltar Jesus, mesmo sabendo que era o correto, porque iria se comprometer com César. Ele também não queria condenar Jesus, porque ele estaria se condenando e a sua própria consciência estava lhe acusando. E agora ele faz o quê? Ele diz: eu lavo as minhas mãos. As águas do mundo inteiro não vai lavar a consciência nem o pecado de ninguém por omissão. Omissão é crime. Omissão é pecado. É mais fácil o crente se omitir, ver o irmão no pecado, mas se omite e depois culpa o pastor. Mas como é que o pastor deixa uma pessoa dessa na igreja, desse jeito? Quando Salomão assumiu o trono, Davi chamou e disse: Salomão, meu filho, seja homem de verdade. É a verdade, irmãos, que nos faz diferente. É a verdade que nos faz brilhar. É a verdade que liberta-nos. É a verdade. E tudo pela verdade. Mas Pilatos lava as mãos e o problema dele não é resolvido. E ele apelou para o povo, porque disse: se o povo julgar, eu estou livre. E para a surpresa dele, porque ele esperava que o povo libertasse Jesus. Por quê? Porque Jesus andou fazendo bem, curando, ressuscitando mortos. Mas aí o povo, movido pelos sacerdotes, que se infiltrou no meio do povo, para que o povo respondesse àquele treinamento, como fazem as torcidas dos grandes clubes, né? Tem aquelas pessoas que são contratadas para ficar no meio da torcida, e tudo que ela faz, a torcida toda acompanha, né? Todo mundo levanta a mão, todo mundo isso. Então os sacerdotes fizeram a mesma coisa. Eu acho que pegaram o modelo com aquele sacerdote. Glória a Deus. E o povo agora abriu a boca e começou todo mundo: crucifica-o, 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 crucifica-o e crucifica. Pilatos teve os seus planos frustrados. Ele pecou contra Deus, pecou contra ele próprio, contra a sua consciência, e pecou contra o povo. Este é o problema das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Então Deus, Ele fala dizendo: este mandamento que eu hoje ordeno a vocês, não está oculto, não está encoberto, não está distante, longe, ele está no seu coração. Glória a Deus. Não está além do mar, para que você não se desculpe, dizendo: quem passará?
por nós? Quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Mas o Senhor diz: não, a palavra está perto, a palavra está aí, olha, no seu coração. Glória a Deus. Quando Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 15, 24, ele fala sobre o entendido. O entendido é aquele que recebe de Deus a palavra, a revelação, e essa pessoa entende que há uma eternidade com dois lugares, o céu e o inferno. E nós sim temos consciência disso. Eu tenho consciência disso. Você tem consciência disso, que há um céu e há um inferno. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. Mas não só eu e você, o mundo também sabe disso. Bem verdade, que muitos enganados por demônios dizem que o inferno é aqui mesmo. Quem sabe o rico, não por ser rico, porque não é pecado ser rico, como não é estar debaixo da maldição por ser pobre. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia fala em Lucas capítulo 16 e 22. Vamos lá comigo. Lucas 16 e 22. Lucas 16 e 22. Está escrito 22. E aconteceu que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E o pobre não foi sepultado? Foi. Mas observe que essas palavras proferidas por Jesus foi para nos chamar a atenção no tocante ao destino eterno. Ambos morreram, ambos foram sepultados, porém um subiu e outro desceu. Versículo 23 responde: e no Hades, erguendo os olhos, estando em tormenta, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou, dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava no inferno. E não foi por falta de oportunidade, foi porque ele não fez uma escolha correta, ele não tomou a decisão certa. Glória a Deus. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que ao homem parece correto, direito, mas o fim dele é a morte. Glória a Deus. Escute, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então nós não sabemos o que nos virá amanhã, e por conta disso precisamos estar preparados hoje, porque amanhã podemos não emplacar, o amanhã pode não chegar para
para nós. Mas como sabemos que na eternidade há 2 lugares, nós sabemos que sim, temos que fazer a nossa escolha. Quando você lê Romanos 8 e 1, como é que nós lemos esse texto? Porquanto agora quando? Quando você tomou uma decisão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda, mas anda segundo o Espírito. Por quê? Porque os que andam na carne atentam para as coisas que são de baixo, e os que andam no Espírito atentam para as coisas que são de cima. Veja Colossenses, irmãos, aí, por favor. Colossenses 3:1. Para você entender a importância da nossa escolha, das nossas escolhas. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém. Buscai e pensai nas coisas que são de cima. Mas só pensa e busca quem já ressuscitou com Cristo. Mas para que você possa ressuscitar, você primeiro precisa morrer. Para que você possa ressuscitar, você precisa primeiro morrer. Como é que você pode compreender isso? Romanos 6, me ajude aí, Romanos 6 e 2. Glória a Deus, deixa-me ver. Isto. Nós que estamos mortos para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. Então, quem está morto para o pecado, como vive ainda nele? Paulo perguntou. Aí vem o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Este é o batismo da salvação. O batismo na salvação não é o batismo nas águas. O batismo da salvação é o batismo no sangue. É o batismo na morte de Cristo. Quando nós tomamos santa ceia, nós celebramos a nossa vitória em Cristo, porque Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida abundante. Oh, aleluia. Então, as nossas escolhas, ou a lei de Deus e as nossas escolhas. Então Deus se manifesta, dizendo: este mandamento que hoje te ordeno, é um mandamento que Deus está ordenando. No versículo 15, ele diz: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta. Glória a Deus.
Deus não lhe obriga, Deus lhe propõe, e cabe a você decidir se quer ou não quer. Amém. Respeitando as suas escolhas, ou a sua escolha. Por quê? Porque você tem livre arbítrio. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós analisemos a questão do livre-arbítrio com base em Números capítulo 10, 29 a 32. Número 10. Disse, eu espero por irmão, número, bota algumas folhinhas que você chega nele. É o mesmo povo, é a mesma caminhada. O cenário é outro. Canaã, Egito, Canaã. E hoje, Calvário, céu. O cenário é outro. O povo, judeu. O povo, igreja. Mas as manifestações são as mesmas. Luz e trevas, Deus e Satanás. Na caminhada, versículo 29, disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Foi o que ele disse, igreja, foi o que ele disse. Foi o que Moisés disse, nós... Ele disse, nós estamos caminhando para onde? Para aquele lugar. Que lugar? Que lugar? Canaã. Canaã. Quem foi que falou de Canaã para eles? Deus. Como promessa. Vou dar a vocês uma terra que manda leite e mel. E nós, Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus. É promessa de Deus para o salvo. Escute, irmão, nós estamos caminhando para o céu. Israel estava debaixo da nuvem. Nós estamos debaixo da potente mão de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Então, na caminhada, Moisés encontra Obabe e ele disse, olha Obabe, nós estamos caminhando para aquele lugar que o Senhor disse, vou-lhe darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou sobre Israel. Ele fez o melhor dos convites. Michel, o melhor dos convites. A Bíblia diz que ele disse, vem conosco, nós estamos indo para uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Qual deveria ter sido a resposta de Obabe? Agora mesmo. E qual foi o problema de Obabe? Timóteo 6:10. 1 João 2, 14 a 16. Esse foi o problema dele. Amor ao dinheiro, amor ao mundo, amor às coisas perecíveis, apego às coisas de baixo. Quando você se apega às coisas de baixo, você se desapega às coisas de cima. Quando você se desapega das coisas de baixo, você se apega às coisas de cima.
No versículo 30, Obabe disse: não irei, eu vou para a minha terra e para a minha parentela. Ele disse: eu não vou, eu vou para a minha terra. A terra dele era melhor. Da minha parentela, a parentela dele era melhor. E o que é que o Senhor diz? Quem não deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Eu já vi crente defendendo parentes que estava totalmente errado, e ele se voltou contra os líderes deles, porque estava corrigindo. O que é isso? Falta de conversão. O que é isso? Porque não sabe a quem está servindo. Obabe disse: eu não vou. Deus disse a Abraão: Abraão, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele diz: agora mesmo. Irmãos, precisamos nos desprender. Eu disse o que mesmo? Isso, precisamos nos desprender de tudo aqui embaixo que nos separe de Deus, que entristeça o Espírito Santo. Se há algo em sua vida que você gosta, mas que Deus não gosta, é melhor você deixar, é melhor você abandonar. Aleluia. Aleluia. Eu lembro-me que deixa eu deixar entre parênteses. Não vou dizer do que me veio a lembrança, porque é forte demais. Glória a Deus. E nem todos podem ouvir. Mas de uma coisa eu sei. Euzinho aqui que você está me vendo em casa, na igreja, eu não quero nada que não venha de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Moisés rejeitou ser feito ou chamado de filho da filha de Faraó. Ele tomou uma decisão: não fico mais aqui no Egito. Eu prefiro ir para o deserto sofrer com o meu povo do que ter prazer no pecado. E ele abandonou o Egito. Será que nós temos coragem de abandonar tudo e qualquer coisa que nos separe de Cristo? Romanos fala sobre isso no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer colocar o fardo do pecado e enfrentar o juízo de Deus, Deus respeita. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado destitui, afasta, escraviza. Quem não lembra do homem perfeito que morava no lugar, o melhor lugar do mundo, mas ele resolve pecar, e quando ele peca, perde a semelhança, perde a imagem, é jogado fora, expulso do paraíso. E aí entra os cardos e abrolhos. O pecado faz isso. O pecado tem preço, tem salário. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque o salário do pecado é a morte,
Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. O mesmo Paulo, ele disse: e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, está ordenado a morrer só uma vez. Glória a Deus. A vida só se vive uma vez. Aleluia. E nós temos cuidado, precisamos sim de cuidado nesta jornada que estamos fazendo no caminho para os céus. A porta é estreita, não adianta você pegar atalho. Quem pega atalho no caminho estreito, quando você se dar conta, não por aqui, eu sei aonde fica a cidade, ela fica ali. Então o caminho estreito é por aqui, vai rodear muito. Eu vou nesta reta que eu chego na cidade. Chega, pastor, chega. Mas não chega na porta, chega no muro. E quem chega no muro não quer retornar para fazer toda a caminhada de novo. Já estou aqui, eu pulo o muro. E quem pula o muro é ladrão e salteador. E o Senhor joga do lado de fora. Aleluia. Deus está sempre à procura de homens para perdoar, para restaurar. Deus sempre fala, o tempo não permite, mas nas Escrituras nós podemos dar uma passada na vida dos profetas, para ver como Deus através deles falava aos homens que haviam errado, caído. Deus também fala através do seu Filho Jesus, e Deus está falando hoje através da sua igreja. A igreja é como um farol. Aleluia. A verdadeira igreja, mesmo no mundo, mas ela não é do mundo. E a verdadeira igreja, irmãos, ela está levando do coração de Deus ao coração dos homens a revelação da vontade de Deus, para que todos se arrependam, para que todos mudem, para que todos retomem ao caminho estreito que vai dar para o céu. Você lembra quando Adão caiu? Ele não foi atrás de Deus, Deus foi atrás dele. E chegando perto disse: Adão, vou conjecturar. Deus é onipresente, sabe, vê todas as coisas. Ele sabia que Adão estava atrás dessa coluna. Aí eu disse: Adão, onde estás? E ele calado. Adão, onde estás? E ele calado. Por que ele calou? Porque ele estava com medo. E por que ele estava com medo? Porque ele havia desobedecido. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte foi quando ele não suportou mais e disse: Deus disse: por que, Adão, você está escondido? Ele diz: eu me escondi porque eu estava nu. Desde quando você usa roupa? Eu estava nu. Nu significa desprotegido, despido. E ele havia se despido, não das vestes naturais que ele não tinha, despido da graça. Deus disse: quem te disse que tu estava nu? E eu pergunto à igreja: quem disse a Adão que ele estava nu? A consciência, que é um dos atributos do espírito do homem.
E é exatamente o espírito humano do homem que se relaciona com Deus, que é espírito. Mas isso é assunto para outro culto. Não é, professor Jadiel? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Não adianta correr. Não adianta se esconder. Aonde você correr, Deus te pega. Aonde você se esconder, Deus te acha. É bobagem correr de Deus. Deus deu uma incumbência a Jonas. Aí Jonas desceu 3 vezes. Deus mandou ele para onde? Nínive. E ele foi para onde? Desceu. E de Jope desceu para o cais. E do cais desceu para o porão. E no porão Deus diz: lhe achei. Aleluia. Tem pessoas que não se dão por avisados. Eita, Michel, o negócio é sério. Aleluia. Não adianta correr, Deus te pega. Não adianta se esconder, Deus lhe acha. Davi adulterou. Você sabe quantos anos ele ficou escondido? Mas Deus lhe achou. Levantou um profeta e o profeta foi lá inocentemente lhe contar uma parábola. E disse: não, quem vai dar a sentença é você. Sou eu não. Não, se eu der a sentença, você vai dizer que eu sou um Deus ruim. Você quem vai dar a sentença. Aí o rapaz contou, o profeta contou a história, a parábola. Davi ficou indignado. Aí Deus: ainda bem que não foi eu que fiquei com raiva, foi ele mesmo. E disse: um homem desse deve morrer. Pronto. Quem foi que condenou Davi? Ele mesmo. Deus apenas o achou. Judas passou a vida inteira metendo a mão no dinheiro da igreja, roubando. E Deus calado. Deus calado. E chegou no momento que Deus disse: eu te achei. Eu te achei. Glória a Deus. Mas não te achei para te matar, não te achei para te condenar, não te achei para enfermar, não te achei para lançar no inferno, te achei para perdoar. Aí lá vem ele com a cara mais cínica, mais lisa, para dar um cheirinho em Jesus. Jesus olha para ele e diz: amigo, a que viestes? Foi uma boa oportunidade dele se arrepender. Mas o dinheiro falou mais alto. Irmãos, dinheiro fala muito alto. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não dá para terminar hoje, mas se Deus nos permitir, na próxima terça-feira, os irmãos